Eu peguei uma vez, e foi contigo que eu peguei uma dica que eu tinha montado, eu não tinha colocado o quê? Não seja bonzinho comigo. Não E seja eu bonzinho. coloquei, falei, quando você falou numa das palestras, falei, pô, vou colocar isso que o Marcelo colocou. E aí ela fala, né? Olha, você tá bem, mas tá muito superficial, vamos aprofundar, vou usar isso. E das fontes foi um dos temas que eu pedi também, porque, principalmente no desenvolvimento humano, a gente tem que buscar o lado científico. Muita gente acha que treinamento, né, de desenvolvimento humano, pessoas pulando, tudo. Não entende que para você chegar nesse estágio, houve uma jornada, porque ali a pessoa já está numa catarse final, porque ela vivenciou e aprendeu todo esse processo. Ela foi empilhando e acumulando experiência dentro da... para poder ali no final chegar no final e fazer isso. Então, principalmente o desenvolvimento humano, essa preocupação minha é muito grande, porque principalmente o autor e a referência do que tem, né? E às vezes eu pego essa referência e vou checar. E eu entro também no site para ver se não é um artigo de alguém que escreveu e não tinha muita profundidade. Buscando uma fonte mais fidedigna, mais profunda. Por quê? São pessoas, né, Marcelo? A responsabilidade da gente colocar 100, 90, 150 pessoas. Se você trabalhar com o emocional das pessoas, mesmo que seja, né, presencial é muito importante, no online também, naquilo que você leva de escrito para elas, né, naquilo que você coloca às vezes até no Reels e tudo isso. Então é uma responsabilidade, você está mexendo com uma palavra, você conhece muito bem, uma palavra que você fala desperta algo que estava ali, né, não tão claro, e a pessoa entra num processo de expansão, certo? E falando dessa parte mais interna nossa, eu tenho uma pergunta para você. Aliás, o pessoal que está aqui com a gente, ao vivo, vocês estão ouvindo bem a gente aí, né? Maravilha. E, ó, tem aqui tem uma pessoa dando um olá para você, grande mestre, mentor Nori. Aí, que massa. Ótimo. Então é o seguinte, quero saber de você o seguinte, já teve alguma vez na sua vida, algum momento, assim, um período da sua vida que você pensou assim, cara, eu vou desistir. Vou desistir, não quero... Sim, teve, e não é poucas vezes. A gente sempre está, né, pegando um pouco dentro a vulnerabilidade, né? Sim. Brené Brown, que fez o estudo e o livro dela é muito esclarecedor. Toda vez que eu já passei por várias fases que você fala, meu, será que estou fazendo? É isso mesmo? Não é para mim? Porque muitas vezes, como eu falei, está na nossa história alguma coisa que a gente fez, talvez não tenha dado certo. E eu tive vários tropeços. Quando eu comecei em informática, Marcelo, no COBOL, eu estava em 2 empresas ao mesmo tempo, fazendo estágio. E numa eu aprendi estruturado, e na outra eu fui usar o estruturado, a pessoa que chegou para mim falou, você não vai dar para informática, você não conhece lógica. Eu não fiquei com raiva da pessoa, mas foi algo que eu falei, ou eu desisto, ou eu fico no canto chorando, ou eu não é uma pessoa que vai definir o meu caminho. Eu tenho que provar para mim se eu quero seguir o caminho ou não. Então, várias vezes eu tive conflito, por quê? Porque a vida é um aprendizado contínuo. Hoje eu estou conversando com você, pode acontecer um acidente, como eu relato nos meus eventos, né? No meio desse projeto que eu estava, que era um dos maiores de fusão, meu pai teve câncer, então, e para mim sempre foi um exemplo. Meu pai foi uma pessoa que me deu todos os valores, ele e minha mãe. E quando eu estava justamente fazendo um processo desse, e no meio de um projeto, às vezes que eu tinha que dormir com ele no hospital, às vezes era cansativo. Às vezes eu saía do hospital, ia para o aeroporto de Guarulhos, pegava um avião, ia para fora do país, 2 dias depois voltava e ia dormir com ele, porque eu revisava com a minha irmã. Às vezes você parava e falava, meu, dá aqueles pontos, falar, para que tudo isso? Se isso vai dar certo, se isso vai me reverter em alguma coisa. Ele faleceu no meio do projeto. Era no meio do projeto. No meio do projeto, né? Mas eu usei a partir dele, né? Continuei honrando ele pelo trabalho. E em outras fases da minha vida aconteceu isso de justamente falar, meu, não tô cansado, não vou fazer mais isso, não vai dar para mim. Só que eu sempre tive... É isso que eu ia te perguntar, o que passava na tua cabeça? Sempre na minha cabeça fala o seguinte, por que eu estou sentindo isso? O que está me trazendo de algo que estava bom e de uma certa hora desanima? E aí foi sempre um trabalho mental de, puxa, foi talvez uma palavra que alguém falou, um gesto, uma situação. E aí eu entendi, não pode ser isso que pode destruir todo o desejo, o sonho. E muitas vezes a gente se pega nisso, né? Às vezes
você está construindo uma jornada boa e aí você ouve a torcida e às vezes você para e ouve, continua ouvindo ela e para de fazer o que você está fazendo. E eu sempre coloquei na minha cabeça, isso meu pai me ensinou muito e minha mãe, de, né, você não vai agradar todo mundo. Você sempre vai ter que ter o quê? A sua decisão. Então, todas as vezes que encontrei nesse caminho, eu fui buscar a minha decisão.